Muito boa tarde para você, 12h51. Começou hoje a campanha de vacinação contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos em todo o país. A intenção é prevenir casos de câncer de colo de útero e em todo o estado, mais de 800 mil vacinas devem ser aplicadas. Esta é a arma para vencer o câncer de colo de útero, a quarta principal causa de morte em mulheres no Brasil. A vacina protege contra o papilomavírus, o HPV, principal causador da doença. A partir desta segunda-feira, o imunizante passa a ser oferecido gratuitamente na rede pública de saúde. O alvo da campanha são meninas com idade entre 11 e 13 anos. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Taubaté, nesta faixa etária, a vacina é mais eficiente. Serão ao todo 3 doses, a primeira agora, a segunda em setembro e a última daqui 5 anos. Em todo o estado de São Paulo, 800 mil meninas na faixa etária entre 11 e 13 anos deverão ser vacinadas. Aqui em Taubaté, a expectativa é vacinar 6 mil adolescentes. A campanha vai até o dia 10 de abril. Em São José dos Campos e Jacareí, a vacina vai ser aplicada nas escolas. Em Taubaté, as doses estão disponíveis somente nos 25 postos de saúde, onde existem salas de vacinação. Nós optamos por uma logística onde a vacina é feita no posto de saúde com sala de vacina, 25 unidades por toda a cidade. Por quê? É o lugar ideal. A câmara de vacina, a vacina na temperatura certinha, onde há um local para o profissional de enfermagem lavar a mão, onde existem todos os equipamentos necessários para que nós atendamos da melhor forma possível essa menina. Ela deverá comparecer com a carteirinha de vacina em companhia de um responsável. Se tiver sozinha, não é feita a vacina. Nós gostaríamos de pedir que viesse com os pais. E para falar sobre o vírus HPV, nós chamamos aqui ao estúdio o médico do Hospital Universitário, o ginecologista André Luiz Ferreira dos Santos. Muito obrigada, André Luiz, pela sua presença. Eu agradeço. Gostaria que você falasse como se dá a transmissão do HPV. O HPV, a transmissão é principalmente via sexual. As outras formas de transmissão são muito especulativas. Então, até que se prove o contrário, quando a pessoa tem o diagnóstico e tem o vírus, foi por contato sexual. Agora, você falou também, tem uma forma que a gente não pode deixar de falar, que é a transmissão vertical, né? O que significa isso? A transmissão da mãe para o seu filho, mas a transmissão vertical em relação ao HPV ainda é muito pequena. A transmissibilidade é muito pequena ainda, não é a nossa preocupação maior, é via realmente sexual. Quando o vírus atinge a mulher, o que pode acontecer? Olha, na maioria das vezes não acontece nada. A maior parte das pessoas que são infectadas pelo vírus nem ficam sabendo que foram infectadas. A gente sabe que a estimativa é que em torno de 80% da população mundial, em algum momento da vida, entra em contato com o vírus. Hoje, a prevalência é em torno de 20% a 40% da população jovem sexualmente ativa. Só que o vírus ele tem uma característica, uma infecção transitória, na grande maioria das vezes. Então, normalmente, 80% a 90% dos casos, em cerca de 12 a 18 meses, o vírus ele é negativo. Então, a pessoa nem fica sabendo que teve contato. Apenas um percentual pequeno de pessoas que vão persistir com a infecção, não conseguem desenvolver anticorpos, não conseguem bloquear o vírus, e aí esse vírus persistente pode causar lesão. Agora, esse vírus só atinge mulheres? Não, atinge mulheres e homens. É porque a preocupação maior com as mulheres é por causa do câncer de colo de útero. Hoje nós sabemos que para ter câncer de colo de útero precisa ter o HPV. Então é um agente causal do câncer de colo. E o câncer de colo de útero ainda nós temos uma morbimortalidade altíssima. É o segundo câncer mais frequente nas mulheres e que mais mata mulheres no mundo. E é uma doença absolutamente evitável. Então o foco nosso em termos de preocupação, em termos de saúde, são com as mulheres. Agora eu gostaria que você falasse essa questão da idade. As meninas tão novas, falar de relação sexual não estimula? Ou você acha que não tem relação com isso? Não, eu acho que não. Eu acho que, na realidade, há necessidade de um esclarecimento. Esse esclarecimento deve começar em casa. Se os pais conseguem ter um diálogo aberto, conversar com seus filhos sobre as consequências de um sexo feito de maneira muito precoce, sem os cuidados adequados, você pode pegar doenças sexualmente transmissíveis, algumas que ainda não têm cura,
algumas que levam à morte ou mesmo à gravidez indesejada. Então, acho que está quebrando um pouco esse tabu. Hoje, esse diálogo tem que ser cada vez mais precoce, de preferência começar dentro de casa. E aí, o papel das escolas também, de estarem dando esse tipo de orientação às crianças, aos adolescentes e aos adultos. Né? Mas no seu consultório é grande a incidência de pais que levam filhas já nessa faixa etária de 11 a 13 ou ainda tem um pouquinho de Ainda tem um pouco de resistência. Na realidade, a gente orienta quando que a menina, a mulher, a moça deve procurar o ginecologista. Na realidade, o ideal é antes de começar a vida sexual. Que aí você consegue fazer as orientações e permitir uma prevenção primária, né? Quer dizer, você evitar que a pessoa se exponha ao agente causador, à doença. Então, o ideal é que as meninas procurem um médico antes de iniciar a vida sexual. Em relação à questão da vacinação, pelo contrário, hoje com a incorporação da vacina no calendário de vacinas em geral, as crianças tomam as vacinas e muitas vezes nem sabem que vacina estão tomando. Na verdade, é uma orientação muito mais por parte dos pais, que sabem que hoje, naquela gama de vacinas que você vai estar tomando, tem a lá do HPV, que é muito importante porque comprovadamente é uma vacina eficaz e que vai proteger muitas mulheres de ter o câncer de colo de útero. Bom, essa vacina é aplicada na rede pública agora somente por essa faixa etária determinada pelo Ministério da Saúde, né? Por isso que é gratuito. Na rede particular, ela custa até R$300 a dose. Mas você estava me dizendo que em outros países é até mais cedo a aplicação dessa vacina? Na realidade, a Organização Mundial de Saúde preconiza que essa vacina seja feita entre 9 e 13 anos de idade, né? E tem motivos para isso. Primeiro, que o ideal é você tomar a vacina antes de ter o contato sexual. É o ideal. E hoje nós sabemos que o início da vida sexual começa cada vez mais precoce. Então, você pegando essa faixa etária, você fica mais seguro de você saber que está tomando a vacina antes do início da vida sexual. E tem uma questão de imunogenicidade também. Nós sabemos que entre 9 e 13 anos é a faixa etária onde o organismo tem uma capacidade de produzir anticorpos, desenvolver anticorpos. E aí a vacina tem uma maior eficácia nesse grupo etário. Então, ela tem uma dupla importância da vacinação ser nessa faixa etária. Não que não possa tomar em outras idades. A gente sabe que essa vacina, aqui no Brasil, ela foi aprovada em 2007. Sim. Já existe no serviço privado já faz alguns anos. E ela já está incorporada em mais de 50 países pelo mundo. E mais de 130 milhões de doses já foram dadas dessa vacina na população. Então, é uma vacina que tem importância também em outras faixas etárias. Mulheres com até 26 anos, comprovadamente, elas têm proteção e vale a pena tomar a vacina. André Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui. Um bom trabalho para você. Eu agradeço. Obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas a seguir vamos falar da Polícia Federal e da Vigilância Sanitária, que apreenderam 500 quilos de carne de procedência duvidosa em Cruzeiro. Agora 12h58.